Vamos lá, que hoje é um vídeo diferentão, hein? Um vídeo que eu quero gravar já tem um tempo, para que eu não me esqueça daquilo que o Senhor fez, para que eu me recorde daquilo que o Senhor fez e também para compartilhar as bênçãos que o Senhor fez, né? Tudo Ele quem faz. Então, gostaria mesmo de deixar registrado e também de compartilhar com aquelas pessoas que têm um certo carinho pela gente, né? Pelo nosso trabalho, as pessoas que estão caminhando aí há alguns anos conosco, né? Então, vamos lá, que o ano é mais ou menos aí 2009, 2010, né? Eu era um jovem que até então, né? Um jovem bem criado, né? Meus pais me deram uma educação, então eu tinha alguns valores, né? E só que eu não tinha nem o temor, nem o amor pelo Senhor, né? Nem o temor, nem o amor pelo Senhor. É isso mesmo, não tinha. Era um menino que vivia, né, a sua vida de acordo com os seus próprios preceitos, né? Com os seus próprios, com o seu próprio manual de vida. Então, para mim, eu vivendo a minha vida, né, do meu jeito, estaria suficiente de bom e tudo mais, né? E eu vivia como um jovem qualquer, né? Tinha relacionamentos com as garotas e tudo mais. E aconteceu que ao término de um relacionamento, né? Ao término de um namoro que durou aproximadamente aí 3 anos, mais ou menos isso, né? Por conta de infidelidade, por conta de ciúmes, por conta de problemas também, tanto, né, na família dela, né, uma menina um pouco mais nova, né, eu tinha 19, ela tinha 16, 17 anos, né, mas a gente começou a namorar, os dois era pivete, né, a gente já tinha 13, 14 anos, eu tinha ali 16, 17 anos, né, então aquele namorozinho de terceiro ano, sabe? Segundo, terceiro ano, né? Uma coisa assim. Então, esse namoro, né, com o término dele, eu meio que segui a minha vida, né? E ela seguiu a vida dela. Porém, né, eu tinha um carinho grande por ela e tentei, de alguma maneira, reatar esse namoro. E só que ela já estava em outra vibe, né? Ela já estava em outra pegada. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei muito triste, né? E cheguei a ter um quadro mesmo de depressão, um quadro depressivo, né? Não queria comer, não queria trabalhar, né? Imagina só, um jovem, 19 anos, né? Acamado praticamente, porque eu não queria fazer nada. Eu passava o dia inteiro realmente na cama e me apeguei bastante na época à igreja, só que eu era da igreja católica, detestava crente, detestava evangélico. Para mim, pastor era tudo ladrão, pastor era tudo ladrão e jamais iria para uma igreja evangélica, jamais. E eu era então católico, né? Eu nasci numa família católica, não sei nem se pode chamar de católica, tem tradições católicas, né, mas não tem nenhum tipo de vínculo, não tem nenhum tipo de compromisso com a religião, né? Tipo, então é aquela família que, tipo assim, vai na igreja quando é casamento e quando é batizado, alguma coisa assim, né? Então eu comecei a me apegar bastante à Renovação Carismática, que é um movimento mais de juventude da igreja, e Renovação Carismática, né? Juventude entre aspas, né? Eu costumo dizer que a renovação carismática católica é um passo para o evangélico, né? Por quê? Porque o católico carismático, ele anda com a Bíblia, ele lê a Bíblia, né? E a gente sabe que a Bíblia, ela é o poder de Deus para transformar, né, a nossa alma, né, o nosso espírito. Então, ele é o poder de Deus, ele transforma, ele regenera. A palavra regenera. O
que é regenerar? Ela transforma, né, o nosso ser. Então, se nós éramos uns seres caídos, distante de Deus, mortos espiritualmente, ela nos regenera. A palavra nos traz novamente para a vida em Jesus. Então nós estávamos mortos em nossos pecados e renascemos novamente para a vida através de Jesus Cristo, né? Então eu me apeguei muito à igreja católica e eu ia na segunda-feira na oração, na quarta-feira tocava na renovação carismática, no culto, no encontro da renovação. E no sábado eu ia para a igreja, no domingo eu ia para a igreja de manhã e de noite. Né? Então eu comecei, tudo para mim, né, era uma busca por preencher essa dor que eu tinha no meu coração. E eu queria muito me aproximar de Deus, eu queria muito ouvir a voz de Deus, ver um propósito na minha vida, que até então eu não tinha visto, né? Então era mesmo o Senhor me chamando. Olha que coisa linda, né? Era o Senhor me chamando. Não imaginei me emocionar com esse vídeo. Mas era o Senhor me chamando. Em tudo a gente pode ver realmente as mãos do Senhor, né? Por quê? Porque eu tinha pensamentos muito ruins, né? Eu tinha pensamentos muito ruins. Assim, eu saía da igreja de carro e eu pensava em jogar o meu carro numa ribanceira, né? Então eu tinha pensamentos muito ruins. Assim, eu estava numa fase, né, em que eu só queria mesmo Deus, sabe? Tipo assim, eu procurava Deus. Eu já sabia que aquele vazio, né, que eu tinha no meu coração, que ficou e tudo mais, não poderia ser preenchido de outra forma, né? Então, era o próprio Senhor me incomodando e me chamando mesmo, né, para a presença dele. Então, é muito louco lembrar, né? É muito louco lembrar. Eu chegando em casa, sabe? Aquela tristeza, aquele vazio de alma. E eu comecei. E o que eu fiz, né? Eu comprei a minha primeira Bíblia. Na época eu comprei a minha primeira Bíblia. E deixa eu ver se ela tá aqui, inclusive. Então essa aqui é a minha primeira Bíblia. Eu não sei se vai dar para pegar aí, mas ela já tá bem velhinha. Umas folhas soltas, muitas anotações aqui, né? E olha só. Então, um carinho muito grande por ela, né? Porque foi a minha primeira Bíblia, né? E foi nela que eu tive as minhas primeiras reflexões da palavra, né? Porque quando católico, nós não temos, a gente tipo, até Bíblia em casa, mas a Bíblia fica aberta a um salmo, alguma coisa assim. Isso é tradição, né? Porque a Bíblia aberta ali, sem ninguém lendo, eles dizem que tem poder, né, de alguma coisa. E na verdade, a Bíblia, ela só tem poder quando ela entra no nosso coração. Quando a gente se quebranta diante do Senhor com essas palavras que estão aqui. Porque Jesus é a palavra, né? Então tudo que nós vemos aqui reflete Jesus, o próprio Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus, a reta justiça, né? O justo juiz se fez carne e habitou entre nós. Então quando eu comprei essa Bíblia e comecei a ler, então eu descobri algumas coisas, né? E eu acho que já era, de certeza, né? Já era o Espírito de Deus ali me guiando, me mostrando o caminho, né? E eu me deparei, né, com Isaías 44, onde o Senhor diz, né, afirma que Ele é o único Deus, né? Que Ele é o Senhor Criador, né? Isaías 44:2, que eu sou o Senhor Criador, e tenho te ajudado desde o dia que você nasceu. Olha que palavra linda, né? E nos encoraja a não ficar com medo, né? E aí lá no 44:9
ele diz: os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. E é uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos que adoram serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. Aí ele dá o exemplo, né, de um ferreiro, do escultor que pega um pedaço de madeira ou de ferro, esculpe ali uma imagem, né? Imagina só, né? Vai lá, esculpe uma imagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, não tem nada aqui que se faça referência, mas vamos lá. Então, aqui, por exemplo, né? Tem um desenho aqui. Vai lá, esculpe uma imagem, né? Faz um Deus ali, uma imagem de um Deus, né? Que eles acreditam. Com os retalhos da madeira que ele esculpiu, ele faz o fogo, se aquece do fogo e depois ele se esquenta, né? Ele se aquece do fogo e depois ele esquenta o alimento, né? Ele assa o alimento dele e depois de se esquentar do fogo, assar o alimento, ele se prostra diante dessa imagem então que ele criou e diz: obrigado, né? Obrigado, meu Deus, para aquela imagem que na verdade ele acabou de fazer. Ele acabou de fazer a imagem e ele se prostra diante daquela imagem, né? Então, eu peguei esse texto, né? Imagina só, um jovem, 19 anos, né? Primeiros contatos ali com a palavra. Eu fui até o meu líder da época, o meu líder da igreja católica, né? E perguntei para ele: olha, o que esse texto aqui ele diz, né? Porque eu tô com dúvida, porque o texto fala uma coisa e o que a gente vê muitas vezes os irmãos fazendo aqui, o pessoal da igreja, é o contrário. Eles se prostram diante de imagens, eles se prostram diante de imagens, eles adoram imagens. Então, ele falou: não, a gente não adora imagens, Anderson. A gente admira as imagens. A gente admira o que aquela imagem da pessoa representa. E então a gente tem... Você não tem porta-retrato na sua casa, né? Então, é a mesma coisa. Você não admira aquela pessoa, né? Então aquela pessoa traz boas lembranças para você. E é a mesma coisa que a gente faz aqui. E aí eu falei: tá legal, né? Então tá bom, não adoro imagens, não tem outros deuses além de Deus, né? Não tem outros deuses além de Jesus, não tem outro Deus. Beleza, então tá bom. E fui com essa palavra para casa e ela martelando no meu coração. E sabe, tipo assim, aí isso não saía da minha cabeça, cara. Isso não saía da minha cabeça. Tudo, sabe aquele negócio que parece que te traumatizou? Então, eu continuei tocando, né? E aí teve um mês lá, com o mês de Maria, né? E eles fizeram, então, um culto a Maria, né? E tava eu tocando violãozinho, e daqui a pouco entra o padre com uma imagem de Maria para cima, assim, a imagem, né? A imagem, na verdade, não é nem de Maria, né? Porque já distorceu tudo, porque hoje tem vários tipos de Maria, né? Então, entra com uma imagem lá, que eu nem lembro que Maria que era, né? E todo mundo se joga no chão, assim, ó. Se joga no chão. E na medida que a imagem vai entrando, né, que o padre vai entrando naquela imagem, as pessoas vão virando de joelhos, assim, né? E eu tocando lá, eu falei: cara, se isso não é adoração, se isso não é adorar alguém que Deus não pediu para adorar, que Deus não ordena que adore, que Deus, pelo contrário,
né? Ele reprova, ele condena, ele condena qualquer tipo de adoração a homens, a pessoas, a mártires, a qualquer tipo de outra coisa, de carros, de celulares, enfim. Deus não quer que a gente adore nada. Por quê? Porque a gente se perde. E nunca, nem pessoas, nem coisas vão substituir a Deus, no sentido de nos suprir de verdade, nos suprir verdadeiramente com tudo aquilo que nós precisamos. Então, é um engano a gente adorar pessoas e coisas achando que ela vai suprir as nossas necessidades, porque não vai. Então é por isso que Deus condena, porque Ele é o único Deus, como diz o início de Isaías 44. Eu sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia que você nasceu. Então adorar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de coisa é um engano gigantesco, uma enganação do diabo. É isso. Então, eu parei de tocar. Esse texto de Isaías 44, ele bateu muito forte no meu coração. E eu não conseguia mais. Não dava. Eu me incomodava muito com aquilo. E assim, eu não tenho o direito, né, de querer mudar um sistema. Não tenho esse direito. É uma religião, é uma crença. Eu respeito você que acredita, mas tenho o direito também de falar, né? Eu tenho o direito de falar. A palavra condena a idolatria, né? Então, se você coloca qualquer coisa na frente do Senhor e se a gente pede, né, qualquer coisa para alguém que já morreu, a gente está mesmo buscando outras divindades, né, além de Deus. Então, é um grande engano, sem dúvida nenhuma. Então, deparei com esse texto e ele mudou realmente a minha vida. E aí o Senhor foi colocando pessoas, né, ao meu redor, né? E essas pessoas foram de alguma maneira me discipulando, certo? Foram me discipulando. E eu tive um contato também bem grande, né, com João 3,16, que é um versículo que a maioria dos crentes sabem de cor, né? João 3,16, né? Então, o João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, esse texto também, ele bateu muito forte no meu coração. E Deus me amou tanto, Deus amou tanto você, que entregou o Filho dele para que todo aquele que crer em Jesus tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus passa de criatura de Deus para filhos de Deus, né? Nós somos filhos adotivos, nos tornamos filhos adotivos. O único filho de Deus é Jesus Cristo, filho mesmo, né? Agora, nós somos criaturas e passamos a ser filhos por adoção do Senhor a partir do momento que nós entendemos quem é Jesus, né? Então, eu comecei então a ser discipulado por essas pessoas. Até então nunca tinha ido numa igreja cristã, evangélica, né? E eu fui então a primeira vez na Batista. Cara, que coisa, né? A nossa cabeça. Eu entrei na igreja Batista e eu falei, cara, isso aqui é uma empresa, isso aqui não é uma igreja, né? Olha a mente, hein? Isso aqui é uma empresa, não é uma igreja. Por quê? Não tem nada aqui, não tem desenho na parede, né? Não tem anjos esculpidos, não tem nada. Olha só, isso aqui parece uma igreja, isso é uma empresa, né? Não tem nenhuma cruz no altar, não tem, né? Olha a mentalidade, né, de idólatra mesmo, né? A gente cultua nosso Deus com o coração, né? Com o coração quebrantado e não com o ambiente, né? Um ambiente que remete às coisas do céu, né? Para que facilite a nossa adoração. A gente não precisa disso, né? Então, de olhos fechados, a gente consegue chegar num local de culto e cultuar o Senhor sem ver nada,
A gente não precisa ver nada. E o Senhor recebe aquela adoração que vem do coração e não do que os olhos veem, né? Então, foi muito louco. E aí eu tive o contato ali com a célula de jovens, né? Um encontro de jovens. E foi bacana, porque eles passaram um vídeo na época, um vídeo que inclusive hoje, né? O Rob Bell, eu acho, um negocinho. Hoje ele desandou bastante, né? Esse rapaz, ele entrou aí na onda da teologia progressista e tudo mais, né? Distorcendo aí a palavra do Senhor. Mas na época com essa questão de produção de vídeo, ele produzia alguns conteúdos legais, né? E esse primeiro contato que eu tive, passou um vídeo lá onde fala, né, da grandeza do universo, que tudo é grandioso, que tudo é maravilhoso, que tudo é pensado detalhadamente, né? Só que aí ele faz uma imersão na Terra, assim, e vai nos animais, nos seres, nos insetos, né? Tudo é grandioso e que tudo só poderia ser feito por um Deus grandioso, né? E isso marcou também e foi assim uma entrada, né? Como pode ser, para minha vida cristã verdadeira, né? Então eu tomei essa decisão de seguir a Jesus, né? Disse sim para Jesus. E comecei então a frequentar a Igreja Batista, né? Os cultos, sábados, tal. E fiz o discipulado. A Igreja Batista sempre faz um discipulado, né? Com as pessoas que querem se batizar. Fiz o discipulado, né? Foi um momento de conhecer mesmo a Jesus, assim, foi muito bom, né? Então, me batizei, eu não lembro o ano que eu me batizei, acho que foi tipo assim, um ano e meio depois da minha decisão que eu fui batizado, né? Tava um frio, era uma chácara e tava um frio, então eu desci as águas, agora consciente da minha decisão, né? Disposto mesmo a entregar minha vida para Jesus. E aí então começou este processo de santificação. E aí começou o processo de amadurecimento, né? Que eu digo que, a gente sabe, né, aliás, que vai durar a vida inteira. Mas existem alguns saltos, né? Hoje eu tenho filhos e eu vejo que tem uns saltos de amadurecimento, salto de crescimento, né? E eu fiquei numa vida mediana, sabe? Morna. Até 2016, até 2016, onde eu senti mesmo o chamado do Senhor para trabalhar, para servir, e eu me joguei de cara nisso, né? Então esse salto de desenvolvimento ele vai ficar para outro vídeo, tá? A minha conversão, né, se deu a partir de então uma depressão que eu tive, onde eu senti a sede do Senhor, sede de significado, de propósito. Comprei a minha primeira Bíblia, né, e comecei então a ler a Bíblia. E o Senhor veio falando comigo através da Bíblia e através também de pessoas que Ele colocou em meu caminho, né, que eu sou grato ao Senhor até hoje, né? E eu digo que se tem algo que eu não arrependo na minha vida é de ter entregue a minha vida para Jesus. E eu nunca vi ninguém entregar a vida para Jesus se arrepender. Como a gente diz, pelo contrário, a gente vê as pessoas seguindo os próprios caminhos e quebrando a cara, sendo escravos, se dando mal na vida, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, saiba que Jesus te ama. Deus amou você tanto que entregou o Filho dele. E Jesus, né, por amor ao Pai, né, por obediência ao Pai, e sabendo também do propósito, do chamado dele, morreu na cruz, né, para nos salvar de nossos pecados. Era necessário que alguém pagasse o preço pelo nosso pecado. Era necessário que alguém que fosse santo, né, pagasse, alguém que pudesse realmente pagar o preço. Nós não podemos pagar nenhum preço.
A fé, a salvação é pela graça de Deus, é favor imerecido. Ele apenas nos oferece. Você quer? Você quer essa graça? Você quer a salvação? Você quer esse favor? Você deseja? Você compreende que você está morto em seus pecados, em seus delitos, né, nas suas transgressões, e você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que pague a sua fiança, que pague o preço pelos seus pecados, porque você pode andar de joelhos o mundo inteiro, você continua sendo pecador. Você vai levantar depois de pagar essa promessa de andar o mundo inteiro, e você vai continuar sendo um pecador. Você precisa de um favor de Deus, e esse favor é Jesus Cristo. Então eu entendi isso. Quando eu entendi isso, eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu tive uma mudança, uma conversão. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a viver dentro de mim, e é Ele que me convence da justiça e do juízo de Deus, né? Do pecado. Ele me convence do pecado. Então, quando eu peco, não é natural mais para mim. Não é natural, porque eu tenho o Espírito de Deus aqui que me incomoda tremendamente, né? Então, se você ainda também não tomou essa decisão, que esse vídeo possa ser um divisor de águas na sua vida, e que você possa entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todas. Eu nunca vi ninguém se arrepender dessa decisão. É isso, que Deus abençoe a nós, né? E até o próximo vídeo aí. Deus abençoe.